Certa vez, minha mãe chegou a me chamar de museu. Me perdoe a redundância. Mas nas minhas coisas tem tantas coisas, e tantas lembranças. Aos poucos, e quase tendo um ataque, fui reciclando o que era verdadeiramente necessário e o que vou precisar de fato. Não adianta. O meu histórico é de ser apreciador de instantes. Cada coisinha me lembra de alguma ocasião. Esses são alguns dos trechos da crônica O Colecionador de Momentos, que dá título a uma coletânea de 100 crônicas recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, intitulada então Colecionador de Momentos e Outras Crônicas, obra assinada pelo meu amigo, ex-estagiário e agora jornalista e escritor Gustavo Tamanho Martins, que nos brinda com a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, estúdio onde o Gustavinho, como carinhosamente eu sempre chamo, gravou muitas inserções e programas para a nossa TV Câmara enquanto estagiário aqui da casa, da Assessoria de Comunicação Social da casa. Gustavinho, uma honra tê-lo conosco aqui tanto tempo depois. Olá, Fábio. Olá, todo mundo que está acompanhando então o programa Café com Letras. Uma honra estar de volta aqui, né? Depois de 4 anos desde o lançamento do Sótão das Lembranças aqui, então, no programa. Então, uma honra estar de volta e agora falando dessa novidade, né? Que é o novo livro aí, o terceiro, então, meu solo, dessa compilação de crônicas, O Colecionador de Momentos. E já graduado como jornalista. Sim, agora sim, finalmente, então, graduado como jornalista. Gustavinho, é muito legal aqui poder acompanhar o teu texto e eu que pude te acompanhar como estagiário e agora, porque tu já eras escritor, ok, mas graduado em jornalismo e com todas as experiências que tu tiveste passando pelos mais diversos órgãos e veículos locais aqui no sentido de tentar te aperfeiçoar para ser um bom profissional jornalista, a tua escrita evidentemente amadureceu. E aqui o texto está, assim, de forma bem simplória, assim, gostoso de ler, tá? Bom de ler mesmo. E eu gostaria de começarmos situando aqui, nos acompanhando neste momento, de como que se deu a organização dessas 100 crônicas. Ótimo. Então eu vim só para traçar uma trajetória, né? Eu comecei lá em 2017 com o Cemitério Misterioso, eu digo que eu estava bem cru, né? Eu acho que a gente vai evoluindo, né? Eu comparo a minha escrita dos meus 3 livros, eu acho que aqui o Colecionador de Momentos apresenta um Gustavo mais maduro, acredito, né? Porque a gente vai evoluindo e vai aumentando a nossa bagagem cultural, enfim, né? A nossa bagagem. Então o Colecionador de Momentos, ele surge mais ou menos no momento em que, depois que eu publiquei o Sótão das Lembranças, lá em 2018, mais ou menos no final de 2018, eu acabei criando uma coluna num portal de notícias do meu bairro, que eu também criei. Então eu criei no Facebook uma fanpage, um portal de notícias lá para colocar mais notícias locais. Tem um buraco na rua, vai ter missa na comunidade. Esses avisos bem locais que interessam aos vizinhos. De serviço. Lá. Isso, de serviços. E alguma notícia que às vezes surgia, alguma questão. E eu disse, não, por que, né? Eu não poderia criar um espaço para mim, até mesmo me motivar a escrever semanalmente e também divulgar esses textos. Então, eu achei uma forma de criar a coluna de sexta, que é o nome da coluna que eu criei. Então, toda sexta-feira eu tenho uma crônica minha que sai nas redes sociais, que é o principal meio de divulgação. Que é? Parque Alvorada. Parque Alvorada. Isso, fica na zona norte aqui de Caxias, bem na divisa com Flores da Cunha. E a partir dali, então, eu comecei toda sexta-feira a ter uma crônica. E a partir dali eu achei que era, né? Eu comecei de uma forma despretensiosa, né? Vou divulgar e me motivar a escrever. E eu comecei a ver a importância dessa escrita, não só por me motivar, que as pessoas começaram a gostar. E não só gostar, também começaram a meio que também se apropriar daqueles textos. Eu recebia mensagem, parece que tu escreveu para mim essa crônica. Que legal. Então, e a partir dali, acho que teve uma sexta que eu acabei não escrevendo. Acho que foi por falta de tempo, enfim, acabei não tendo crônica numa sexta. E daí depois eu acordei de manhã, já tinha um monte de mensagem. Cadê o texto de hoje? Cadê a coluna de hoje? A minha sexta não é a mesma sem teu texto. Eu disse, nossa, como tem pessoas esperando a minha crônica eu publicar para isso. Então eu vi a importância desses textos e a proporção que estava ganhando, né? Então já tinha uns leitores ali que estavam ganhando essa proporção. E as pessoas começaram, tu podia reunir essas crônicas em um livro, né? Publicar. Então eu selecionei, não são todas, desde aquele período, eu selecionei algumas. Eu comecei com textos mais curtinhos, eram 1, 2 parágrafos, e fui aprimorando.
E a partir daí, então, eu selecionei essas crônicas até o ano passado e decidi, então, publicar, reunir no Colecionador de Momentos. Então, até o título do livro não seria esse, seria Minhas Crônicas de Sexta, mas depois eu pensando nisso, as pessoas que não sabem que tem a coluna, enfim, de repente não vão perceber o motivo disso. Então, eu fui lá, como é comum em compilação de crônicas ou até de contos, que vai olhar todos os textos, né? Às vezes vai escolher um para dar o título. Então, esse não poderia ser diferente, eu escolhi a crônica O Colecionador de Momentos, que representa muito. Uma pergunta que eu pensei e que eu acho que se encaixa, é legal tu refletires, que tu tens um retorno muito grande de empatia, de pessoas que se identificaram com o texto e que passaram a gostar e que agora tu compartilhas de uma forma que pereniza com o livro, enfim. Como escrever em primeira pessoa tratando de situações em tese pessoais e não soar arrogante? Porque nesse caso tu estás escrevendo sempre em primeira pessoa, eu em tal situação, me senti de tal forma, penso dessa forma, mas provocou no teu público-alvo identificação e empatia. Ou seja, as pessoas não viram de forma arrogante, muito pelo contrário, elas se sentiram parte daquilo. Como que é isso? Tu tiveste esse cuidado, tu pensaste nisso, ou agora, meio que tu te surpreendeste? Não, até na minha escrita, eu digo que a minha escrita é algo mais automático, né? A própria escrita. Mas na própria escrita eu tento interagir com o leitor, né? Tento fazer ele se sentir parte do texto. Tanto que alguns eu faço alguma brincadeira, alguma pergunta. Então, alguma forma que nem tu disse, não se sinta, eu estou falando sobre mim, né? Quero falar sobre mim, né? Exato. Mas eu quero que o leitor se sinta, naquele momento em que está lendo também, que se sinta parte daquele momento. Tem momentos inusitados, por exemplo, uma das crônicas que eu conto sobre um dia que eu fui na médica e tinha 3 senhoras na sala de espera e eu cheguei lá e elas já me colocaram na conversa e tal. Então é até uma crônica meio humorística, assim, que elas começam a comentar sobre assuntos bem de senhoras, né? Uma estava com dor, uma disse que estava encolhendo, a outra estava contando o neto e me colocaram na conversa. Então, nessas crônicas eu tento levar o leitor a mergulhar comigo, como se ele estivesse lá no momento. Claro, que né? muito provavelmente alguém já experimentou de uma situação parecida ou soube por outra. Sim, enfim. Exatamente. E às vezes experimentou, mas também não percebeu dessa forma, né? Claro. Às vezes não captou, porque às vezes, é que nem eu digo, colecionar os momentos no sentido de perceber e dar o foco para aquilo, que às vezes a gente está tão no piloto automático, né, que eu chamo, que a gente está na correria sempre, que acaba às vezes não percebendo esses pequenos detalhes, essas sutilezas da vida que acabam acontecendo e às vezes podem, né, eu digo, os momentos, né, não precisam ser grandes, os extraordinários. Esses pequenos momentos do dia a dia já são grandes momentos, né? Que tu acabas aqui entrando muito no faro do jornalista, né? Que é algo que nos toca muito, que, digamos, não deixar nada passar despercebido, mas, ao mesmo tempo, saber como destacar isso. De certa forma, quem for ler o livro, ou que já leu, o livro está organizado em praticamente uma página por crônica, o que já demonstra um grande poder de síntese também. Ao mesmo tempo em que tu te apegas tanto às palavras e às situações, tu conseguiste te desapegar no sentido de saber cortar e deixar mais sintetizado possível, digamos assim. Com certeza, e tornar algo leve, né? Para as pessoas verem que a leitura não é aquela coisa monótona, aquela coisa cansativa, que às vezes as pessoas já não né? Eu não gosto de ler porque é algo muito cansativo, né? Ali, que nem elas falam para as pessoas, tu pode ler uma crônica em cada dia, mas não é, né? A crônica é interessante nesse sentido que eu posso abrir um livro em qualquer momento, leio uma crônica e paro, e depois posso ler isso aleatoriamente também. Não é uma coisa que eu preciso ler em sequência, porque depois eu vou perder o raciocínio, não. Né? Então, é uma coisa mais leve e eu acho que interessante também para quem está começando, né, a ler. Então, é um gênero, a crônica é um gênero bem interessante. Né? Que nem eu faço até uma comparação que nem a criança que está começando a comer salada, né? Ele já não começa com as saladas fortes, né? Nós começamos com aquela que já agrada mais o paladar dela. Então, as crônicas é bem nesse sentido, né? Já não começa com romance de cara, né? Vai pegando esses textos mais leves para a pessoa e pegando o hábito da leitura. Eu acho que então a crônica tem esse sentido de ser mais leve e também, que nem tu falou, sintetizar, né? Então, eu tento usar palavras menos rebuscadas, porque né, às vezes as pessoas não têm o hábito da leitura. Então, vai ler uma palavra lá que não vai entender a crônica. Então, eu tento usar essa bem comum, né? Ser bem comum às pessoas. Ainda na estilística, antes de entrarmos nas crônicas propriamente ditas, tu falaste aí de técnica, enfim.
tem termos, por exemplo, agente tal situação, e depois agente de novo. Estrategicamente, tu usas alguns ganchos de vocábulos para promover uma certa costura. E a obra como um todo está costurada na tua vivência pessoal, a qual tu pretendes tornar universal no sentido de chamar o leitor a compartilhar contigo. Como que se deu também isso? É proposital, tu pensas nisso, de modo que a leitura fica fluida. O sujeito troca de crônica e lá na metade da crônica posterior o cara, trocou, mas a leitura fica fluida, né? Sim, justamente, às vezes até para reforçar a ideia que eu estou passando, né? Eu tento fazer, às vezes, frases mais curtas para reforçar aquilo que eu estou falando, né? Então, que nem tu falou, eu uso bastante, às vezes, agente, ou tento finalizar uma frase, às vezes, que eu não queria ter finalizado, mas para dar essa ênfase na ideia que eu estou tentando passar. Então, justamente para tornar leve, mas ao mesmo tempo dar destaque para o que eu estou tentando transmitir. Né? E não deixa de ser uma forma de estabelecer um ritmo de leitura também. Com certeza. Aqui, já fazendo o gancho, então, no livro tem todo esse zelo construtivo e depois nós entramos, então, nas crônicas. Vamos começar pela crônica de capa, de fato. Colecionador de momentos. O Gustavo começa a problematizar situações de apego e desapego material e o que justifica se apegar ou não a determinados utensílios. Teu pai lá tem coleção de carrinhos, porque quando era menor tinha dificuldade de adquirir. Então hoje ele tem uma condição financeira um pouco melhor, então faz questão de cultivar os carrinhos. Tu compartilha situações minimalistas, bilhetes, anotações, os próprios livros, enfim. Isso tem muito do jornalista. Eu te confesso que levei anos para me desapegar de revistas, jornais, ainda guardo alguma coisinha, mas já joguei caixas e caixas fora, que dado momento não tem mais como juntar tanto. E o mesmo vai acontecendo com os livros, enfim. Camisas de futebol. Então é sempre muito difícil quando chega num volume exagerado. E que daí os analistas lá vão dizer, mas é um acumulador, tem um bloqueio psicológico que não consegue se desapegar, enfim. Então esse teu texto aqui, o Colecionador de Momentos, seria bem provocativo nesse sentido. Sim, e justamente porque eu também sou um apegador, né? Eu tenho um texto também, que se eu não me engano, ali que fala desse apego, né? Eu falo, às vezes, não é tanto o apego pelo objeto em si, mas o apego sentimental que a gente tem por aquilo, né? Porque é todo um sentimento que tu tem por aquilo, não é só, eu tenho um objeto, mas eu tenho um sentimento, tenho uma história por trás de como tu conseguiu aquilo, enfim, né, todo um apego. E justamente nesse sentido, o livro faz meio que essa metáfora, né, de colecionador de momentos, porque eu pensei, nossa, a gente acaba colecionando tantas coisas ao longo da vida. Latinha, tampinha, de tudo, né? Álbum de figurinha. Álbum de figurinha, que é bem comum. De tudo. Se for pesquisar na internet, até eu cito alguns momentos, tem colecionador de patos de borracha, de ossos, colecionadores assim, bem até incomuns, né? Eu digo, tem pessoas colecionando tantas coisas, mas que tal a gente colecionar os momentos, né? Exato. Faço uma comparação a esses instantes, assim, esses pequenos detalhes, coisas que acontecem no dia a dia que às vezes a gente passa despercebido. Que é o acúmulo interior. Aí Isso. já não é um acúmulo mais subjetivo. Exato. Não é o acúmulo de objeto, né? Vamos acumular os momentos, né? As lembranças, as memórias. Eu acredito que é bem nesse sentido e faço uma comparação com isso, né? Então, Gustavo, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, vamos dar uma pausa aqui na abordagem de Colecionador de Momentos e outras crônicas e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o jornalista e escritor Gustavo Tamanho Martins. Gustavo, vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas de leitura podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Ótimo, muito bem. Então, eu gosto de ler um pouco de tudo, né? Eu estou lendo, acho que até pelo trabalho, por estar envolvido com a escrita, eu leio desde biografia até questões de poesia. E um livro que eu tenho lido ultimamente, foi o último que eu li, inclusive tem chamado muito a minha atenção, ele é de poesia, ele é do Alan Dias Castro, é um gaúcho que é radicado no Rio de Janeiro, em que ele justamente faz provocações nesse sentido que eu também trago no Colecionador de Momentos, só que ele faz em poesia. Então ele faz uma poesia mais cantada e o nome do livro é Voz ao Verbo.
Poemas para calar o medo. Então ele faz essa provocação de que a gente também, eu também cito ali, que às vezes a gente fica esperando o tempo certo para fazer as coisas, né? Ou acaba deixando para depois as coisas, ou estou muito novo, ou depois está muito velho, né? E nunca chega. E nunca chega. Justamente ele faz essas provocações, é bem interessante, mas também deixo como indicação livros que eu tenho lido da Clarice Lispector, então todos os livros dela são maravilhosos, né? Do Moacir Sclia, também gosto muito, principalmente das crônicas dele. Então são livros que eu tenho lido ultimamente e são ótimos, né, para construir essa questão e muito do que eu trago no meu livro. Aí, a propósito, esses nomes que tu citas aí, sobretudo os últimos, Clarice Lispector e Moacir Sclia, clássicos, né, da literatura, ajudam muito na técnica de escrita também, né? Com certeza. Muito legal. A propósito, seguindo nessa toada aí das tuas dicas, o livro tem epígrafe, um poema de Carolina Meyer Silvestre em língua mãe. Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras. Mas ouvimos cá dentro como uma brisa despretensiosa, vai passar, vocês verão. O livro ele também tem, se for possível tentar fazer uma divisão entre o conjunto de crônicas, uma perspectiva um pouco mais existencialista, de introspecção, de pensar na vida, de pensar no próprio ser. Tu te dedicas a fazer um pouco disso num conjunto de crônicas que, a meu ver, dialoga com o teu poema de epígrafe, escolhido aqui, o qual eu acabo de ler. E eu gostaria que tu dedicasses um pouco a essa abordagem, que não deixa de ser também um esforço de exposição da tua subjetividade e da tua própria visão de mundo. Claro, até como, né, essa citação aí faz muito do que eu às vezes trago em algumas crônicas, que são as estações, né? Que ali ela cita as 4 estações, às vezes quem não percebe, né, tem que ler comigo acaba... A conotação, né? Isso, a conotação ela traz as estações. E eu também justamente trago no sentido de metamorfose, né? Que nós estamos sempre em transformação, né? Então, até uma crônica que diz que a metamorfose, que nós somos, que nem as borboletas, né? Que elas saem, elas têm todo esse processo até virar uma borboleta. Eu acredito que nós também, nós passamos por esses processos em que às vezes a gente não, né, passa por momentos não tão bons assim, eu acho que a gente aprende muito com eles e tem uns momentos bons. Então eu cito também isso das estações, né? Nós temos as estações, às vezes estamos no inverno, que é aquele período mais frio, mais recluso, né? Às vezes estamos na nossa primavera, que é o momento, né, que a gente floresce, que a gente, né? Então eu acho que nós temos muito disso. Né? Então, de estar em momentos diferentes. A gente não está sempre numa mesma estação, no mesmo processo, a gente tem sempre isso. E uma coisa que eu saliento também, que né, tu comentou essas questões de aproveitar a vida, né, que é uma das mensagens principais, eu acho que eu trago nos meus 3 livros essa mensagem de aproveite a vida, né, enquanto, né, você está por aqui, né, aproveite as pessoas que você ama, enfim, bem essa mensagem que eu passo nos meus 3. E essa aqui também eu cito a questão de aproveitar o caminho. Né? Uma das crônicas traz em que até aconteceu uma situação icônica comigo que eu trago na crônica e que às vezes a gente está pensando só em chegar, né? Só no destino e acaba não aproveitando o caminho. E aconteceu comigo, um dia até fui viajando com meus pais e uma tia, nós fomos levar ela até Santa Catarina e eu queria tanto conhecer a Serra do Rio do Rastro. Eu não conhecia. Tá, beleza, fomos indo, beleza, ainda que eu fui aproveitando o caminho. E quando começamos a chegar perto lá, tinha uma neblina, não dava de enxergar um palmo na frente dos olhos. Até para dirigir era complicado. E eu acabei não conseguindo conhecer a Serra do Rio do Rastro. Estava, né, empolgado para conhecer. E depois eu fiquei pensando, ainda bem que eu aproveitei o caminho até lá. Porque senão eu tinha chegado lá e eu me ia frustrar muito mais. Né? E a vida eu acho que é a mesma coisa, né? A gente tem que aproveitar esse caminho, esses instantes, que às vezes a gente, eu quero chegar lá. Mas vamos aproveitar o antes, o durante, né? Até todas chegar as lá. etapas. Todas as etapas, todos os processos. E na vida a mesma coisa, né? Nós estamos passando por esses processos, mas vamos aproveitar cada um deles, né? Muito legal. E pelos títulos também, eu vou tentar escolher aqui de forma aleatória diversas formas de dizer te amo. Pesadelos que sonhamos acordados. Não aprendi a dizer adeus, que até é refrão de canção aí. Qual o cheiro que você quer cheirar? Desculpa, segunda-feira. Cair na real. Precisava sim, no piloto automático. Desacelerar é preciso. Só pelos títulos já tem uma série de recados de situações do cotidiano e que podem ser
reinterpretadas no sentido do sujeito não cair para baixo, digamos assim, não ficar desanimado, né? Cair para baixo, com perdão pela redundância, mas é aquela história do sujeito ficar desanimado, desmotivado. Né? O livro também tem esse detalhe. Não está como você desejaria, mas tem uma forma diferente de ver isso, né? Sim, com certeza. Eu tento. Até teve gente que falou: um livro pode ser, né, taxado como motivacional, né? Enfim, são crônicas, mas ao mesmo tempo pode ser motivacional nesse sentido de, não estamos no melhor processo, né? Que não estamos no dia bom hoje. Até tem um texto que eu li, esse foi o texto que deu para fazer hoje, né? Em que eu cito que hoje tem até a expressão, né, que não está tudo bem, né? Por mesmo que não tá, mesmo que o dia não esteja bom. Ou a história da segunda-feira, né? Isso, a própria segunda-feira. A propósito, estamos gravando aqui numa segunda-feira pela manhã, então o sujeito que odeia segunda-feira. Isso aí. Então, justamente de pensar, né, hoje não tá bom, mas amanhã pode ser bom, né? Até uma crônica que eu fiz meio desmotivada, assim, que é uma que tá ali. Eu disse, hoje eu não tô inspirado para escrever, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que nós chegamos. E aí, então, para mostrar que eu também me desmotivo, né? Não sou um robô, mas eu também tenho dias que eu às vezes não quero escrever ou estou desmotivado, para tentar levar as pessoas nesse sentimento. Vamos lá, aproveite até o momento ruim, né? Até o dia que não está tão bom assim. Bem, Gustavo, quando o papo é bom, o tempo voa. E eu gostaria de ainda te provocar nesses minutos finais, na sequência da própria obra, de repente, divulgação, atividades que tenham aí, ou o que tu já estás preparando do ponto de vista de escrevendo para lá na frente editar uma nova publicação. O que vem por aí, enfim, do Gustavo escritor, que é o foco aqui do Café com Letras? Ótimo, eu nunca paro, né? Eu estou sempre em movimento, que nem eu digo, e acho que é importante a gente estar sempre em movimento, tanto na escrita, enfim. E as pessoas às vezes vêm me desafiando a novos gêneros, né? Então, de repente, eu posso daqui para frente sair um pouco das crônicas, que eu vi os 2 livros, os últimos são de crônicas, e é o que eu me identifiquei muito, acho que justamente por cruzar esse olhar literário com o jornalístico, né? Mas tem muita gente me pedindo um livro infantil, então eu estou pensando também, pode ser que venha um livro infantil aí, e que inclusive eu acho mais difícil que todos, porque tu tem que sintetizar mais, mas tu tem que ao mesmo tempo ser lúdico, né, e passar uma ideia, enfim, é um público, né, bem inocente, então é uma questão. E também tem gente às vezes me pedindo livros, reportagens, enfim, para de repente vem aí um livro mais, né, voltado, né, nesse sentido do jornalismo, mais de captar histórias, porque eu gosto de histórias reais, né? Então o que eu tenho lido muito hoje são histórias de não ficção, né? Eu curto muito histórias de não ficção, essas histórias. Então de repente daqui para frente pode vir um livro reportagem ou de repente um infantil. Eu vou tentar me desafiar também em outros gêneros, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, Gustavo. Ainda fica um espaço para as tuas considerações finais, digamos assim. Ótimo, eu agradeço aqui o espaço, né? Justamente porque o Café com Letras tem esse mérito de dar, né, de valorizar né, quem é daqui, os talentos daqui, os nossos artistas, que isso é muito importante. Então, parabenizo aqui o programa, agradeço o convite também. E o pessoal que quer encontrar, então, meu livro, né? E aqui em Caxias temos na do Arco da Velha, tem a venda também. Em Flores da Cunha nós temos também na Almanac Cultural. E também pode encontrar pelo site da editora, pode me chamar nas redes sociais, pode garantir, vamos colecionar momentos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Acabamos de conversar aqui, então, com o jornalista, escritor Gustavo Tamanho Martins, ele que nos brindou com O Colecionador de Momentos e Outras Crônicas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.